Olá, me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse é mais um Legando Podcast. Este aqui é o espaço privilegiado, você já sabe, de quem faz história hoje. Histórias que tocam vidas, que ajudam a transformar a sociedade, que geram resultados exponenciais e principalmente nos ajudam a estar no sentido. Estar com sentido no nosso viver. É isso daí. Sentido e propósito são duas coisas que caminham juntos ali, né? Então, quando você tem um propósito na vida, você acaba dentro desse propósito ali falando sentido, faz sentido isso ou não faz sentido, dá essa continuidade. E o Legando Podcast, ele tem essa voz, ele dá essa voz para você. E como que ele dá essa voz para você? Trazendo pessoas que têm profundo conhecimento daquilo que fala, daquilo que vive, tem congruência com aquilo que vive. Então esse é o nosso papel aqui, de trazer pessoas que, de fato, a vida, a história e o testemunho seja tão forte que dá um impacto na sua vida de você olhar e falar assim, ó, peraí, eu acho que o que eu tô vivendo aqui, não sei se faz parte do meu sentido, às vezes te chama para reflexão ou não. Então, o Legando Podcast também tem esse papel, eu não é, Biscola? É isso daí. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa que vai nos ajudar a mergulhar em águas mais profundas. Bom, vocês sabem que a gente sempre está falando aqui da relação da fé com os negócios, da relação da fé com a política, da relação da fé com várias coisas, e aí as pessoas trazem toda essa questão. Mas nós sentimos assim, nós tivemos assim uma inspiração de dar um passo a mais na espiritualidade mesmo, trazendo para vocês aqui conteúdo, trazendo para vocês formação e principalmente testemunhos reais de experiência e de muito conhecimento e sabedoria dentro da vida espiritual. E hoje nós vamos falar sobre dons e carismas. E falando sobre dons e carismas não poderia ser diferente. Nós estamos recebendo aqui um sacerdote da Diocese de Osasco, que tem aqui um currículo muito extenso. Vou deixar para a gente ir falando sobre isso ao longo do nosso episódio. E tem também um trabalho, um ministério muito profícuo nessa questão da vida carismática, nessa questão dos dons e carismas. Seja muito bem-vindo, Padre Douglas Pinheiro. Muito obrigado. Agradeço o convite e a oportunidade. Maravilha. É isso. Padre, nós sempre iniciamos com uma pergunta para o convidado, falando um pouco sobre a infância, aonde nasceu, porque como nós temos um grupo bem diversificado entre idades, entre profissões, é bom que alguém conheça de fato, além do sacerdócio do Padre Pinheiro, a infância, onde ele nasceu. Então, fique à vontade. Eu sou natural de Osasco, nasci em Osasco, nasci em 86, na cidade de Osasco, e cresci ali no bairro do Jardim das Flores, bem próximo ao centro de Osasco. Meus pais vieram do Ceará nos anos 70, né? Meu pai veio em 69, minha mãe em 76, quando eles casaram. E eu sou caçula de 3 filhos. Tem a Cláudia, a mais velha, o Diego, o filho do meio, e eu sou caçula. Todos nós nascemos em Osasco, mas sempre com a nossa criação muito próxima da família e da parentela toda no Ceará. A gente ia sempre passar férias, passar longos períodos por lá. Então, eu cresci, digamos assim, numa mescla cultural, né? Eu nasci em São Paulo, mas a cultura nordestina, para mim, é tão próxima quanto. Eu brinco dizendo que eu sou cearista, cearense e paulista. Né? Às vezes até escapa algum vocabulário, um sotaque um pouco. E nossa família toda muito católica, crescemos na igreja. Minha mãe intercessora da renovação, mas no período da minha infância, ela não participava da renovação. E os anos 90 ela teve fora. Ela participou os anos 80 inteiro, aí
Nos anos 90, ela foi se envolvendo mais com encontro de casais, conferência vicentina. Meus pais sempre foram muito engajados nessas duas expressões, né? Dois movimentos, os vicentinos e o ECC, e acabou. E também a relação da renovação carismática com a nossa paróquia era muito conflituosa, porque anos 80 e 90, o nosso clero era absolutamente avesso ao movimento carismático. Tá isso no Brasil inteiro, quiçá na América Latina inteira. E isso em Osasco era patente, era bem evidente. Então, o grupo de oração era meio itinerário, hora estava na igreja, e aí o padre expulsava porque não gostava, aí hora ia para uma casa, hora ia para uma creche. Então, assim, minha mãe, nos anos 90, não participava. Como os anos 90 foi os anos da minha infância, então eu diria que até os meus 15 anos eu não tive nenhum contato com o movimento carismático. O meu contato com a igreja era através dos grupos que eram frequentados pelos meus pais. Os vicentinos, o encontro de casais, então a gente ia fazer catequese, primeira comunhão, enfim, o catolicismo convencional. O senhor chegou a participar das ações sociais dos vicentinos? Muito. Aquela questão de assistir as famílias? Muito, muito. Você sabe que ali no Jardim das Flores, só quem for mais velho vai se lembrar. Hoje tem um parque enorme ali que o pessoal conhece, que é o Parque da Fito, porque fica atrás da Fito. A Fito é famosa, todo mundo conhece. É onde tem o nosso Convocação, que é o evento da diocese. E tem um parque grande ali. No começo dos anos 90, não era um parque ali, era uma favela, de ponta a ponta. Foi o prefeito Francisco Rossi, que ficou muito famoso por ter sido um dos melhores prefeitos que houve em Osasco. Ele removeu todos aqueles moradores dali e lançaram um programa de moradia social que hoje é o bairro do Canaã, é no Helena Maria. Uns predinhos que tem ali, todo mundo passa e vê. Os moradores daqueles predinhos, nos anos 90, quando eles foram inaugurados, eram os moradores da favela do Jardim das Flores. Eles foram tirados para lá e com aquilo se desmantelou todo um esquema de crime organizado que tinha ali. Foi um trabalho muito incisivo, bem cirúrgico que a prefeitura fez na época. Aí criou-se aquele parque. Mas eu lembro que quando ainda tinha aquela favela, nós vivíamos ali dentro. Sim. Levando cesta básica, levando roupa. Quando dava chuva e aqueles barracos despencavam, ia todo mundo caçar madeira para reconstruir aquilo, e a gente ia. Eu era criança, para mim era um lazer, tudo aquilo ali. Mas eu cresci nesse ambiente. Eu perguntei porque a minha primeira experiência pastoral na Igreja Católica, minha história é um pouco parecida com a tua, porque nos anos 90 minha mãe, na verdade, estava fora da Igreja Católica. Ela frequentava as igrejas neopentecostais, né? Uhum. Então eu cresci ali, as minhas primeiras lembranças de religião assim é dentro da Igreja Deus e Amor. Uhum. Então, fiquei uns 6, 7 anos acompanhando a minha mãe. Aí ela volta para a igreja também numa tentativa, na verdade, que deu certo, graças a Deus, de resolver problemas conjugais com meu pai. Uhum. Fazem o ECC. E eu e meu irmão nos engajamos numa conferência vicentina jovem que estava tendo lá na paróquia. Uhum. Por que eu tô falando isso? A gente vai falar de dons e carismas. Uhum. Pela minha experiência, depois, quando conheci a renovação carismática, eu senti falta de ações práticas sociais dentro do grupo de oração. E aí depois até provoquei o pessoal, poxa, vamos fazer alguma coisa. Já tinha tido experiência de pastoral de rua e tudo mais. E aí no grupo especificamente que eu participava, a gente foi fazer experiências dessas. Uhum. Depois eu queria saber qual que é a sua perspectiva em relação a isso. Se vale a pena, com certeza vale, né? Mas acaba faltando alguma coisa de repente para aprofundar a experiência carismática por não ter essa experiência, por exemplo, com pobre, com esse tipo de ação. Uhum. E é isso, assim, acho que
Queria só compartilhar contigo. O senhor está falando da sua jornada aí. No sentido de opção pessoal, cada cristão deve ter um olhar voltado para o pobre. Na medida em que o Espírito de Deus, por ser pai dos pobres, é o que diz o hino antigo do século XI, né? O Veni Creator Spiritus, vinde pai dos pobres. Ele é pai dos pobres, então o afeto paternal do Espírito pelos pobres está nele e, portanto, em todo aquele que está cheio dele. É impossível você não se mover de compaixão, de misericórdia, etc. Agora, em termos de uma ação institucionalizada no movimento, isso varia muito de realidade para realidade, né? De lugar para lugar. Porque a igreja é um corpo. Sempre que você entra na igreja, a igreja é uma realidade muito ampla. A igreja, tá? A igreja, onde na igreja você tá? Então, você tá na Renovação, você tá nos Vicentinos, você tá no ECC, assim por diante. É óbvio que nenhum segmento da igreja esgota em si todas as possibilidades de carisma, serviço, ministério. Cada uma tem a sua especificidade. E se tenta, isso se torna um problema. Exato. Depois, acredito que o lugar onde eu fiquei a maior parte da minha vida, depois da minha infância, foi na Renovação. E a Renovação, enquanto movimento, não quanto espiritualidade. O movimento RCC, ele começou a meio que se perder em termos de identidade, porque ele começou a perceber todas essas lacunas que existem lacunas para todo lado na igreja. Lacuna de catequese, lacuna de formação, lacuna de obras sociais, lacuna de engajamento político, etc. Se o seu movimento tentar preencher todas as lacunas que existem na igreja, você vai fazer um pouco de cada coisa e termina não fazendo bem nenhuma delas. Porque não existe uma identidade canivete suíço, né? A igreja é esse canivete suíço, entre aspas. A igreja é um corpo com muitos membros. Então, existem os grupos que têm como especificidade obras sociais. Existem os grupos que têm como especificidade o engajamento político, especificidade em empreita espiritual. O que não pode é cada um se isolar e dizer o meu cristianismo é isso aqui. Eu não sou completo sem o outro. Então a Renovação deveria ajudar os vicentinos. Os vicentinos poderiam frequentar um grupo de oração para se fortalecer. Os carismáticos e o povo dos vicentinos podiam fazer encontro de casais, promover para os seus filhos, para os seus netos e assim por diante. É uma igreja só. E você não pode ficar usurpando a especificidade de cada um. Então, se a Renovação parar a sua agenda para fazer obras sociais, ela só carrega o nome Renovação. Sim. Ela vira Conferência Vicentina. Sim. Elas precisam andar juntas, elas não podem se substituir. Isso é comunhão. Isso é comunhão, entende? A Renovação não poderia arrecadar mais alimentos, ver o que os vicentinos estão precisando. Eu lembro que na conferência sempre tinha um caixa. Na minha paróquia também tem. Porque nem tudo é alimento ou roupa. Às vezes a pessoa tem uma conta atrasada, um produto de limpeza que ela precisa. Enfim, precisa ter um caixa ali. A gente via muita questão de remédio. Remédio, principalmente. Aí tinha um trabalho junto com a Pastoral da Saúde. Exato. Então, Renovação pode ajudar, o ECC pode ajudar a promover os vicentinos, não a substituir o ofício deles. Não sei se você me faça entender. Então, é assim que deve ser. Então, é bom que você está na Renovação e sente falta da obra social. Então, a Renovação precisa apresentar para você os vicentinos. Que legal. Entende? Não ela fazer... Vamos criar aqui uma obra social para a gente fazer na nossa paróquia. A não ser que haja um chamado de Deus. Em grupos específicos. Exato. Do carismatismo surgiram muitas comunidades terapêuticas, por exemplo.
Sim. né, que cuidam da reabilitação de dependentes químicos, tudo, que é um trabalho que não necessariamente a Conferência Vicentina faz. Então, a Conferência Vicentina também não esgota as demandas sociais. Ela atende algumas. Demandas sociais são diversas. E em termos de igreja, você tem que ouvir a Deus, olhar a realidade e ver o que Deus te manda fazer. Legal. Eu acho que, de certa forma, a gente acabou entrando no tema de uma forma bem pragmática, né? Vou aproveitar para perguntar, onde onde nós podemos perceber os dons e os carismas, por exemplo, nessa ação pastoral? Dons e carismas estão pela igreja toda, constantemente. Eles fazem parte da ordem do dia. Nesse sentido, nesse sentido amplo, nem existem dons carismáticos muito extraordinários. Quando a gente fala ouvir a Deus, escutar o Espírito, isso é a ordem do dia. Isso todo católico deveria saber fazer e aprender desde pequeno, quando é educado na fé. Ouvir a Deus, reze, vá no Santíssimo, faça silêncio, ouça, Deus vai falar. E Deus fala mesmo, fala ao coração, fala através de situações, fala através de circunstâncias. A voz de Deus é inequívoca. E isso é importante para não ficar aquela impressão de que existem alguns poucos eleitos dentro da igreja que têm maior capacidade de ouvir a voz de Deus. Não é disso que se trata. Para aquilo que é a vida ordinária cristã, é necessária a audição espiritual constante, uma audição pessoal. Agora, quando essa audição espiritual ela começa a extrapolar, ela extravasa os limites da minha vida pessoal e Deus começa, digamos assim, a mandar recados, eu ouço a Deus diariamente para coisas que eu devo fazer, que eu devo realizar. Agora, se para além de falar a mim, comigo, Deus começar a falar a mim, ao seu respeito, aí nós já damos um nome para isso aqui. É uma questão de nome. O mecanismo interior é o mesmo, mas a gente dá nomes diferentes. Então, se o Biscola está vivendo alguma coisa, ou viveu, está sofrendo, está precisando, e Deus me fala, passa um recado para ele, a gente chama isso de palavra de ciência. O mecanismo é o mesmo, de quando eu ouço o que eu devo fazer, para onde eu devo ir, o que Deus quer de mim hoje, é o mesmo mecanismo. Sim. Mas aí Deus fala para você, tá? Eu preciso te procurar, conversar, passar para você. Aí já é uma palavra de ciência, ou profecia. Isso é carisma. Isso é carisma, por quê? Porque Deus se usa do mecanismo do diálogo interior. Na teologia espiritual se chama locução interior, ouvir dentro, uma locução. Aliás, falar dentro. Locuta é falar. Auditus que é escutar. Então, locução interior. Deus fala dentro de mim, fala na mente, fala aqui na cabeça. A gente diz que fala no coração, mas no coração, na prática, é aqui, não é aqui. Então, Deus fala. E quando ele fala coisas que não dizem respeito a mim, é toda para o outro. Eu só sou um mensageiro, um canal. Em outras palavras, eu estou servindo com esse dom, então ele é carisma, porque carisma é uma palavra bastante ambígua na teologia, porque Paulo é quem cunha esse termo em grego, charismatá, que na verdade é graça dada. Charis é graça. Charismatá, o charisma, de onde vem a palavra crisma, Charisma, e ficou assim crisma no português, mas é charisma. Carisma e crisma são o mesmo termo, são sinônimos. É uma graça que é pro outro. Então, passa por mim, mas termina nele e não fica nada em mim.
Isso é carisma. Então, profecia, palavra de ciência, curas, milagres e assim por diante. Tudo isso são carismas. Mesmo o chamado dom de variedade de línguas, que essa é a tradução mais precisa, né? Dons de línguas, é sempre no plural. Dom de línguas no singular, aí você precisa saber de qual dos dons de línguas você está falando, porque existem vários dons de línguas. E tem mesmo variedades de línguas, tem por finalidade última servir a alguém. Sempre servir a alguém. Não é? Então, nesse sentido, são carismas. É nisso que os carismas diferem dos 7 dons infusos do Espírito Santo. O que são 7 dons infusos? São dons que o Espírito Santo dá para a santificação pessoal. O carisma é para o outro. Dons infusos são para mim. Eles atuam, é o Espírito de Deus atuando em mim para que eu seja mais santo, para que eu seja mais amadurecido e tenha um cristianismo mais eficaz, mediante o qual eu sirvo também. Mas eu sirvo no apostolado, na missão, não necessariamente com dons. Esses dons estão em mim. Então, o que difere, por exemplo, um dom de ciência, né, o dom infuso, tem ciência, sabedoria, temor de Deus, piedade, etc. O que difere o dom de ciência da palavra de ciência? É uma diferença absurda. Então, o dom de ciência é o dom do Espírito Santo pelo qual eu tenho ciência, né? É o que quer dizer a palavra, pelo qual eu fico ciente a respeito de como Deus vê as criaturas. Então, uma coisa é a água para mim, outra coisa é como Deus vê a água, como Deus enxerga a água. É um exemplo que eu estou dando. Uhum. Uma coisa é você para mim. Eu tenho uma opinião sobre o Elton. Como Deus vê o Elton? Com que amor ele te ama? Com que misericórdia ele te perdoa? Isso aí, se ele não me der, eu não tenho como saber. Para eu ter os sentimentos de Cristo ao teu respeito. Aí é o dom infuso de ciência. Entende? Então, quem quer ter uma ciência até humana, superior, e ser um cientista muito mais elevado, precisa de dom infuso de ciência. Porque, sei lá, vocês são empresários, então existe uma ciência ali que envolve sociologia, que envolve política, que envolve certas perícias em determinadas habilidades. Tá, como Deus enxerga? Como é que Deus vê a sua responsabilidade, o seu trabalho, etc. Se você tiver isso, você vai fazer muito além do que aquilo que a sua ciência humana meramente te permitiria. Então isso é ciência. Agora, palavra de ciência não tem nada a ver com isso. É ciência sobre fatos, acontecimentos, sobre a história da vida da pessoa. É uma coisa mais afunilada, bem mais específica. O dom de ciência é muito mais abrangente. Aquela coisa, a palavra de ciência é aquela coisa que no meio de um momento de oração, por exemplo, alguém diz, olha, Deus está me revelando que... se eu sentasse aqui e dissesse, então, Elton, Deus está me falando que ontem você quebrou o pau com a sua esposa lá, vocês tiveram uma discussão. É uma coisa bem específica. Sim. Não é nenhuma coisa muito elevada, como seria no dom de ciência, né? Uhum. É uma palavra de ciência, é uma mensagem, é um recado. Se Deus me revela isso, é por várias razões. É porque os dons carismáticos, eles andam juntos. Então, a palavra de ciência é a revelação do fato. Geralmente, ela vem acompanhada da palavra de sabedoria, que é o quê? O aconselhamento. Eu vou usar de sabedoria para aconselhar você. O que eu posso dizer diante do que Deus está me mostrando? Eu preciso de palavra de sabedoria.
Então, no caso que o senhor deu de exemplo aí, por exemplo, ó, você quebrou o pau com a mulher e veio a palavra de sabedoria. Exato. E vocês brigaram por causa disso, sei lá, tem uma conta para pagar e você negligenciou. Então, irmão, vigia quanto ao uso do dinheiro, né? O uso que você faz do dinheiro. Não diz respeito só a você. Você tem uma família, você tem um lar, tem que ter comunhão. Aí eu já tô na esfera do... Né, o que eu posso aconselhar para uma pessoa, sendo que eu não sei o que dizer? Você precisa de palavra de sabedoria. E vem de Deus. Exato. Isso aqui, geralmente, as pessoas confundem com o dom infuso de conselho, que também é outra coisa. Dom infuso de conselho, que é dos 7 dons, não tem nada a ver com aconselhar o outro. Nada a ver. Isso é uma definição absolutamente errada. A definição dos 7 dons, a melhor que você vai encontrar é na Suma Teológica de Santo Tomás. Dom de conselho é quando o Espírito de Deus me aconselha. Dons infusos são dons em mim, para mim, não tem nada a ver com você. Quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei que decisão tomar. Então, o que Cristo faria no meu lugar? Para onde Cristo iria no meu lugar? Então, o Espírito de Deus me aconselha. Isso é dom de conselho. Aquele do crisma, os 7 dons. O dom de te aconselhar é palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Não é dom de conselho. E o padre deu um exemplo, eu quero até testemunhar aqui a questão da briga de casal, que ele deu um exemplo bem que vem a partir do testemunho aqui, padre. Eu estava em casa, enfim, e tive uma discussão bem acalorada com a minha esposa, assim. Falei alto, enfim. E aí eu até falei assim, olha, eu vou sair que eu preciso refrescar a minha cabeça. E aí desci a escada e fui. Aí a minha mãe, ela tem um comércio, ela tem um barzinho, e aí eu sentei lá, né? E aí eu fiquei olhando assim, eu falei, mas não é aqui. Aí a minha mãe falou, o que foi, filho? Eu falei, nada, mãe, eu preciso sair. E fui andando. E lá no bairro, na comunidade que eu participo, na pracinha, aí eu olhei pra igreja, eu falei assim, eu acho que eu vou pegar a chave pessoal e vou lá pro Santíssimo. Aí não precisou, o portão tava aberto. Aí cheguei lá, tava uma irmã do grupo de oração rezando o Santíssimo. Aí eu cheguei, não falei nada, só em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uhum. Ela já levantou na hora, já olhou pra trás. Volta pra casa. Tá vendo? Volta pra casa, Deus tá mandando pra você ir lá resolver com a sua esposa. Isso mesmo. Na hora. E ela não falou mais nada, irmão. Ela só ajoelhou e rezou. E eu olhei assim, fiz o sinal da cruz, tá bom, senhor. Fui lá em casa, falei, amor, vamos conversar. Ela, eu preciso conversar com você, eu queria te pedir desculpa. Eu falei, não. Perfeito. Fique em paz. E aí expliquei pra ela o que aconteceu. Ela falou assim, nossa, deu uma calmaria no meu coração, meia hora depois que você saiu, e eu vi que eu estava errado em alguns aspectos. Eu falei, não, eu também errei, e ali foi. Perfeito. Isso foi palavra de ciência. A irmã, veja, palavra de ciência são só as palavras que Deus manda dizer. Não necessariamente eu saber de todo o contexto do que está acontecendo. Uhum. Porque Deus só revela aquilo que é necessário. Deus não fica revelando o segredo do seu coração. Aí imagina se isso virar moda. Começa a virar fofoca, né? Na igreja. É dizer o que Deus está mandando dizer. Sim. Então a irmã levantou e disse o que Deus estava mandando dizer. Vai e resolve com a sua esposa. É claro que ao falar isso ela deduziu. Ela deduziu. Né? Ele deve ter tido alguma briga, algum problema. Agora, sobre o quê? Em relação ao quê? Isso não interessa à pessoa. Uhum. Ou seja, ela é só um canal. Sim. Isso é palavra de ciência. Passa pela pessoa, vai e acabou. Sim. Padre, eu relacionei com a passagem do Evangelho, onde Jesus fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Uhum. E aí, nego vai dizer, olha, mas não foi em teu nome que nós curamos, foi em teu nome que eu preguei, foi em teu nome que... Essa cura, essa pregação, essa palavra de ciência... A gente pode entender que é a prática dos carismas e não ter vivido os dons de santificação. Exato. A prática dos carismas sozinha, essa prática sozinha não santifica a pessoa. Pode ser autêntica, mas não santifica. Exato. Com certeza autêntica. Você pode ver, é uma coisa boa de instruir. Porque tem gente que diz, mas eu conheço fulano, não vale nada.
e aí ele disse uma revelação, deve ser mentira. Cuidado. A revelação pode ser verdadeira, sim. Tem nada a ver com a vida da pessoa. Não é a vida dela que tá saindo pela boca dela, é uma palavra que vem do céu, não dela. E tem o contrário também, né? Porque o cara é ousado nos carismas, também não quer dizer que tem uma vida de santidade. Exato, Nós- é isso mesmo. Nós estamos falando dos dons, padre, até para quem está nos acompanhando e não tem uma familiaridade, eu acho que o Espírito aqui está dizendo dos 7 dons. Eu gostaria que o padre falasse quais são esses 7 dons, até para em questão das pessoas que não têm conhecimento saber quais são esses dons. É a septiforme graça de Deus, como a teologia chama, o temor de Deus, a piedade, a fortaleza, o conselho, a sabedoria, a inteligência e a ciência. São esses 7 dons. Esses 7 dons nós recebemos no batismo, eles são recebidos no batismo e eles são robustecidos em nós pelo sacramento da confirmação. Porque pelo batismo a gente recebe, mas para usar a linguagem filosófica, a gente recebe em potência. Né? O Espírito de Deus ele é dado à alma do cristão, do ser humano batizado, de modo que todos os dons, tudo que o Espírito Santo de Deus pode vir a operar naquela alma, já está naquela alma, porque é o Espírito que está lá. Porque a gente fala muito das operações do Espírito e esquece que o Espírito é uma pessoa. É uma pessoa realizando operações. Se essa pessoa já está em você, então todas as possíveis operações já estão em você por conta daquele que habita a sua alma. Agora, esse tipo de dons, né, esses 7 dons que eu distingui, eles começam a se manifestar com a idade da razão. Então, na medida em que a pessoa vai deixando de ser criança, já vai crescendo, amadurecendo, então é o momento de esses dons se manifestarem. Até então eles estavam ali, mas como uma semente que não brota. Por isso, a idade mínima para que uma pessoa seja confirmada, né, crismada, é a de 7 anos, mínima, no direito canônico. É claro que pastoralmente, hoje, na prática, não se crisma mais nessa idade, sempre bem mais velho, porque as pessoas demoram muito para amadurecer cada vez mais, não é? Então, do ponto de vista pastoral. Mas os antigos aí, por exemplo, minha mãe, minha avó, crismavam com 6 anos, 7 anos. Minha mãe foi com 7 na Isso, Bahia. Se for levar o pé da letra, já vai começar a se aproximar dos 30 ali agora. Daqui a um tempo, o povo vai receber crisma no leito de morte. Do jeito que o povo cada vez é mais imaturo. Eu por divisões dentro da própria família em questão de doutrina, porque o meu pai ele não é batizado. Né? Ele não é batizado, ele não participa em nenhuma denominação, e minha mãe, desde criança, ela foi crismada, teve madrinha de consagração, tudo lá em Nossa Senhora do Livramento. E quando eles foram me batizar, na época, o padre Quirano, ele fez toda uma entrevista, tudo, falou assim, olha, vocês não podem batizar o seu filho antes mesmo do senhor aceitar a fé, e até porque vocês escolheram padrinhos que não professam a fé católica, eles são espíritas. Então, eu não consigo batizar o seu filho. Daí, a minha mãe acabou desistindo, porque meu pai não quis batizar, e, enfim. E ela não estava praticando mais, ela só era... vamos dizer, como ela mesma fala, né? Católica de IBGE, né? Ela se diz. E eu fui crescendo num berço entre protestantismo e espiritismo, algumas pessoas. Algumas pessoas se converteram à congregação através da minha avó, que a minha avó foi para a congregação, e eu acabei ali navegando ali. E eu fiz a iniciação cristã, né? Nessa brincadeira de crismar aos 30 anos, eu fiz a iniciação cristã, que foi aos 18 anos. Então, perfeito. Eu fui batizado pelo Dom Ercílio, na São Judas, lá em Carapicuíba, e foi ali aos 16 anos que eu fiz essa caminhada. Então, essa questão da iniciação cristã, para explicar também para as pessoas que
estão. Agora eu queria falar diretamente, aí a gente volta no tema, tá, Elton? Queria falar diretamente para essas pessoas que estão meio perdidas e têm vergonha de vir. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre a questão da iniciação cristã. A iniciação cristã ela é composta por 3 sacramentos: batismo, crisma e eucaristia. E são os 3 sacramentos que nós dizemos que são o mínimo necessário. É aquilo que compõe o metabolismo espiritual de um cristão, para que ele esteja apto a assumir a vida de missão cristã, o seu apostolado, o seu testemunho. É o mínimo necessário. É o batismo, sobretudo o batismo, e depois a confirmação racional desse batismo pela crisma e a Eucaristia, que é o pão celeste de cada dia. É o sacramento verdadeiramente frequentado pelo católico. Quando nós dizemos que um católico vive de sacramentos, basicamente nós só estamos falando de Eucaristia e confissão. Porque os outros ou você recebe só uma vez na vida ou muito raramente. Então, Eucaristia e confissão. Agora, uma pessoa que não... Veja, a igreja sempre batizou crianças, ela sempre iniciou na fé crianças. Mas qual é o critério para você iniciar uma criança na fé? Porque ela é filha de pais católicos. Então você tem ali uma garantia ambiental, você tem um ambiente de transmissão de fé. O que o padre Quirano fez, como você mencionou, foi absolutamente acertado. Sim. Isso está no direito canônico. Uhum. Verificando-se que não há certeza de que aquela criança vai crescer em fé católica, aconselha-se a adiar o sacramento. Não é que está recusando. Sim. Adiar, olha, não é um bom momento. Isso sempre foi sério na igreja. Está deixando de ser em alguns lugares. Mas já foi muito sério. Vocês devem conhecer a história de Santo Agostinho. Sim. E Santa Mônica. Já nunca se perguntaram por que Santa Mônica, sendo quem era, catolicíssima, cristã, nunca batizou Agostinho? Porque Agostinho foi batizado por Santo Ambrósio, adulto, em Milão, depois de convertido. E ela já era cristã. Porque, por mais cristã que ela fosse, ela tinha consciência de que é muito difícil educar um filho na fé sem a ajuda do pai. E o pai de Agostinho não era cristão. E por mais cristã que ela fosse, ela não teve a arrogância, né, de dizer, não, eu vou educar. Porque hoje em dia, ou o pai é católico e a mãe não é, ou a mãe é e o pai não é. E a parte católica quer chamar a bronca para si e enfia o batismo na goela do filho. Tá bom, se você se garante, Deus abençoe. Mas se o pároco perceber que não é seguro, o correto é adiar. O correto é adiar. Agora veja, quando nós então iniciamos uma criança na fé, então essa iniciação ela é tripartida. Você batiza, vai transmitindo a fé. Quando ela atinge um mínimo de idade de razão, aí ela recebe os outros 3 sacramentos. Então ela é tripartida, a iniciação é tripartida quando a criança já é de berço católico firme. Mas para aqueles a quem a iniciação foi adiada, que como foi o seu caso, sim, ela é dada de forma pontual. Ela é toda dada num único rito. Então, passou dos 7 anos, ou geralmente já é maior de idade, 18 para cima, a idade mais certa é de 15 para cima. Porque se é uma criança ainda, tem 10 anos. Tem mais de 7, mas ainda não tem 15. Então, geralmente se batiza e dá a primeira comunhão. Mas aguarda para crisma. Agora, já tem de 15 para cima, então faz-se toda a iniciação. Faz-se a catequese, ele é admitido na igreja como catecúmeno, ou seja, um candidato à fé, já aderiu à fé, mas ainda não foi iniciado. Então ele recebe essa catequese, se prepara e aí recebe a iniciação numa única missa. Então é batizado, crismado e comunga naquela missa, pronto. Isso é a iniciação cristã. Tem se tornado cada vez mais comum.
Sim. Viu? Nesse ano de 2025, eu dei iniciação cristã para 32 pessoas. 32, ou seja, tem muita gente por aí com a iniciação adiada. E deve ser assim na medida em que os tempos mudam. Porque se o critério é batiza-se crianças de pais católicos. Se você não tem pais católicos, cada vez menos casais 100% católicos, o correto é adiar mesmo. Tá? É adiar para que a pessoa, ao longo do tempo, vá recebendo a pregação da palavra, tenha o coração voltado para Cristo, e aí ela peça o batismo. Não é? Muito bem. Uma pergunta. Dons naturais é um termo adequado para usar para algum tipo de talento, alguma coisa? Teologicamente, não, porque se é um dom, foi dado, então não é natural. Não é natural. Agora, você pode dizer assim, mas Deus deu na natureza da pessoa. Né? Uhum. Tá? Pode ser visto com essa perspectiva. Esse daí tem um dom natural, cara. É um dom natural. Ela quer se referir a uma habilidade natural. Né? Uma habilidade ou um talento. É que a palavra dom, eu estou falando como teólogo, né? Sim. Como teólogo. A palavra dom, ela é sempre usada no sentido sobrenatural. É quando não estaria na pessoa naturalmente se Deus não colocasse. Então não é natural, é sobrenatural. Então, Dom e natural não combinam em vocabulário teológico. Então se é natural, não é dom. Então vai ficar na ordem de talentos, habilidades Isso. ali. Talento, habilidade, faculdade, que é um termo que se usa muito em teologia medieval. As minhas faculdades naturais. Sim. Por exemplo, eu tenho uma faculdade natural para música. Sempre tive ouvido musical. Não tenho lembrança de uma época da vida em que eu não tivesse ouvido absoluto para tocar. Depois eu fui estudar música. Com 6 anos eu comecei a estudar. Mas eu sempre tive ouvido musical. É natural. Eu vou dizer que é um dom, assim, desceu do céu? Não sei, tá na minha natureza. A psicologia pode explicar isso, né? A neurologia pode explicar isso. Mas quando só compete a fé e a teologia explicar, que não cabe em nenhuma outra ciência, aí, assim, nós estamos falando de dons. E aí entra na parte corporativa quando você fala do empresário, quando você vai dar um treinamento, por exemplo, para uma equipe comercial, aí tem um que se destaca. Aí o cara fala assim, mas também ele já nasceu com dom de vendas. Ele fala assim, aí o profissional fala assim, não, venda não é dom. Venda é habilidade de treinamento. Ele tem um processo que ele segue, ele seguiu esse processo, ele tem algumas habilidades diferentes de você, como às vezes oratória, comportamento, postura, mas dom ele não tem, ele simplesmente só desenvolveu essa habilidade. Vai da maneira como ele foi criado, educado, suas preferências, seu temperamento, sua personalidade. Ele vai desenvolvendo certas habilidades. Sim. Até aproveitando essa questão da experiência de vida da pessoa, e nós estamos num momento em que as pessoas têm buscado muito cura, né, por conta das situações que se apresentam. Qual seria assim a relação, e tem uma relação dos dons e dos carismas com a cura interior, por exemplo? Cura interior trata-se da sanação de problemas emocionais ou psíquicos que a psicologia ou a psiquiatria até poderiam causar aquela sanação depois do seu devido processo natural. Terapêutico. Exato, terapêutico. E Deus, porém, tem o poder de realizar aquilo num único ato da sua graça. Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode se livrar de um trauma, determinado trauma. Um trauma que me faz muito mal, que me causa medo, etc. Se ela fizer terapia, ela consegue. Se ela trabalhar aquilo, talvez com meses ou anos, ela se livra daquilo. Cura interior, nós estamos falando do poder que Deus tem de ingerência sobre a alma,
de tal maneira a simplesmente eliminar aquele trauma com uma oração, ou um retiro, ou um encontro, ou uma ministração. Isso é cura interior. Né? Ou, por exemplo, uma pessoa pode conseguir liberar perdão depois de muito esforço, com aquisição de virtude. Pode vir a adquirir, mas ela também pode conseguir perdoar por vias de cura interior. Então, cura, nós estamos falando disso. Sim. Assim como na cura física. Cura física, em si, toda cura acaba sendo um milagre, digamos assim, é o que a gente chama de milagre conatural. Existem 3 tipos de milagre, né? O conatural, agora eu não vou lembrar os 3 nomes, tem o supranatural e tem outro termo. Conatural seria aquele que a graça de Deus acelera aquilo que a natureza poderia alcançar, porém Deus, com a ação da sua graça, abrevia esse tempo. Então você pode estar, sei lá, com uma dor imensa de cabeça. Um remédio tiraria. Mas e se eu orar por você e a oração tirar, isso é cura. Entende? O remédio curaria? Curaria. Então não é nenhum milagre. É conatural, contranatural e supernatural. São esses 3 tipos de milagre. Toda cura é conatural. Mas nem todo milagre necessariamente é uma cura, né? Então, se eu tiro a sua dor de cabeça com oração, é uma cura. É um milagre? A gente não dá exatamente o nome de milagre. Mas é uma cura porque não houve intervenção da natureza. Porque a medicação é natureza. São químicas, são elementos que estão na natureza, foram manipulados para eliminar doenças. Sim. Ok. Então, isso é cura física. Cura interior, também. Existem ciências e pessoas que se esmeram em habilidades terapêuticas para auxiliar em processos de cura interior. Mas o dom de cura interior trata-se do poder da oração em suprimir aquele dano que está na alma da pessoa, na mente da pessoa, que provavelmente ou ela levaria muito tempo e a muito custo em processo terapêutico, ou às vezes nem por processos terapêuticos, porque mesmo para um processo terapêutico, exige-se a abertura da pessoa, cooperação. E às vezes a pessoa está tão ferida, tão machucada, que até o profissional da psicologia encontra dificuldades de atuar sobre aquela pessoa. Então, a oração, ela tem esse poder. Ela pode fazer isso. E o padre falou da dificuldade, né, de você... do profissional até entrar, né, para fazer essa cura. E eu queria fazer uma pergunta para o padre: o que leva à prática, na verdade, do esfriamento dos carismas na percepção do padre? A falta de exposição às ocasiões. É assim, se eu quero ver carismas de cura em operação, eu preciso orar por doentes. É simples assim. Se eu não me exponho, se eu não vou no hospital, se eu não vou na casa do doente, quanto mais doente, menos na igreja ele tá. Né? A não ser que venham para os encontros de cura, uma pessoa com câncer, uma pessoa com algum tipo de doença, geralmente elas vêm. Mas se eu não oro pelos doentes pedindo curas, eu não vou ver o dom em ação. Dons de cognição, que a gente fala, ciência, sabedoria e profecias, mais ainda, se eu não crio ocasiões missionárias, eles não aparecem. Eles não aparecem. Vamos supor, você quer ver os dons de palavra de ciência em operação num grupo de oração. Só que num grupo de oração, na medida em que passam os anos, todo mundo ali se conhece. É uma comunidade. Já sei tudo da sua vida, a gente vive junto, nós vivemos um debaixo do sovaco do outro. Tem o que na sua vida que eu não saiba? Poucas coisas. Não que não haja nada. Sim. Você brigou com a sua mulher ontem e eu não estou sabendo. Beleza, pode ter uma palavra de ciência nesse sentido, mas você há de convir que quanto maior o vínculo fraterno, mais nós nos conhecemos. Não faz sentido eu ficar aqui nesse reduto procurando palavra de ciência. Para quê? Para adivinhar a vida um do outro? Sendo que todo mundo aqui já devia ter maturidade cristã para caminhar no evangelho. Não precisa de revelações. Sim. Onde as revelações vão acontecer? Na missão. Vai orar na casa de quem você não conhece, de quem não crê, de quem não conhece a palavra.
Paulo diz em 1 Coríntios 14 que essa é a principal finalidade da profecia. No capítulo 14 ele diz, estando no meio de vós, alguém que não crê, vendo os segredos do seu coração revelados, não dirá ele que Deus está no vosso meio? Era essa a finalidade. É aquela coisa, meu Deus, como é que ele sabe disso? E a pessoa começa a se converter por causa da revelação. Então, é para os que não creem, é para a missão. Então, não sai mais para orar nas casas, não vai mais onde estão os pagãos. E os dons não aparecem. Eu digo sempre o seguinte, quem não é ousado, não é usado. Deus vai usar para quê? Vai ficar, os dons carismáticos não servem para ficar engordando ovelha gorda dentro do redil. Eles são para a glorificação da palavra. Eles são o que diz o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, sinais. Eis os sinais que acompanharão os que creem. O que é um sinal? Sinal, estilo placa de trânsito é sinal. Diz para onde vai. Você não fica agarrado na placa e dorme embaixo da placa. Você vai para onde a placa está apontando. Eles são meios, não são fins. Então, revelações, curas, prodígios são sinais. Estão apontando para onde? Para o evangelho. É para que as pessoas creiam na palavra. Aqui dentro todo mundo já crê, não vai ficar tendo dons carismáticos toda hora. É meio óbvio. É óbvio, mas eu nunca tinha olhado por essa... Pois é, mas a gente vive numa época, é o que eu digo na minha escola online, né, onde eu tenho mais de 1.000 alunos. Estamos numa época onde o óbvio não é mais óbvio. Onde o óbvio precisa ser dito. Porque você não tem certeza se todo mundo está convencido de que a grama é verde. Então, o que eu ia falar é que assim, esse arrefecimento dos carismas, que é percebido de uma forma geral, quem está dentro do movimento, quem está fora percebe, eu sempre associei a questão da tibieza, enquanto, por exemplo, sei lá, a questão especificamente da vida de oração. Uhum. Será que não é a questão da vida de oração? Também. E é extraordinário quando o senhor fala que também está relacionado a uma questão missionária. Estou enterrando os talentos e aí, por isso, então, o doador dos carismas diz, então, beleza, então, cara, você não precisa disso. Vocês não estão precisando. Não estão precisando. Agora, também, tibieza. Né? Faca que não é amolada não corta. Vocês têm duas coisas aqui. Estar habituado à voz de Deus, porque principalmente para dons de cognição, palavra de ciência ou profecia, você tem que conhecer a voz de Deus quando ela fala para poder proferir. Sim. Então, se você não tem vida espiritual, vida interior, você se pega na confusão entre a voz da consciência natural e a voz de Deus. Isso é muito comum. Só poderia ser comum em quem é novo de caminhada, quem está começando. Quem é macaco velho de igreja não podia mais ter esse tipo de problema. Meu Deus, veio um negócio aqui, eu não sei se é da minha cabeça ou se é de Deus. Tá. Se você está começando agora na fé, eu entendo que é difícil mesmo fazer esse discernimento. Mas um macaco velho de igreja não pode mais ter isso, não. Senão é porque tá tíbio, realmente tíbio. Esfriou, não tem intimidade, não adora o Santíssimo, não lê a palavra, não ora sobre a palavra. Não jejua, não faz nada, não tem vida interior. Por quê? Porque a hora que vem a voz de Deus, você simplesmente fala. Você não pensa se é ele ou não, você sabe que é ele. Então, isso sim. Agora, os outros dons, como curas, milagres, libertação, que na verdade é cura também, é cura espiritual. Você tem a cura espiritual, a interior e a física. Uhum. Então, só se você se expuser a ocasiões. Sim. Trancado aqui dentro da igreja, eles vão aparecer muito poucos. De vez em quando pode ser que tragam alguém oprimido por um demônio. Aí você vai ver um dom de libertação em operação. Mas é muito de vez em quando. Onde estão as pessoas cativas do demônio? Estão no mundo, estão na rua, estão no bairro. Vá atrás. Eu acho que entra um pouco, desculpa, Kleber, eu acho que entra um pouco, não, muito, daquilo que o senhor disse no início do nosso bate-papo.
de que nós estamos nos ocupando. O que está ocupando o nosso tempo, a nossa agenda, a energia que a gente coloca, está em consonância com aquilo que é a nossa missão? Acho que a palavra é essa mesmo, né? Porque se eu saio do campo de missão e eu me encho de outras coisas que não são importantes, o que está acontecendo é exatamente isso, cara. Eu tô enterrando talento. Não, eu só queria aproveitar a questão da cura que o padre falou, porque existe a questão da cura divina, mas nós precisamos fazer a nossa parte também de buscar um diagnóstico, de buscar também cuidar da nossa saúde. Claro. E nós temos aqui, padre, uma das nossas parceiras que nos ajuda aqui no Legando Podcast, patrocinando e dando voz a essa palavra, é a Transdução, que é um centro de medicina diagnóstica completo e avançado com mais de 30 anos de experiência na região metropolitana de São Paulo. Localizada em Carapicuíba e Alphaville, eles oferecem exames laboratoriais de imagem de última geração, com foco em precisão, acessibilidade e humanização no atendimento. Fundada em 1990 pela doutora Luciana Dias e seu esposo, a instituição é certificada pelo ISO 9001 e acreditada também pela ONA 3, garantindo laudos confiáveis com resultado 100% online via QR Code. Inovador para ter na palma da sua mão uma imagem instantânea. E olha só, os principais hoje diagnósticos são laudados por médicos que participam no Sírio-Libanês, Albert Einstein, nos melhores hospitais de referência. Então, se de fato você quer ter um bom diagnóstico, uma boa imagem com qualidade, com tempo bem rápido para que você possa levar para o seu médico, entre em contato com os nossos amigos da Transdução. E se você falar de fato que você não tem convênio, não tem condições e viu o episódio no Legando Podcast, eu tenho certeza que eles vão te dar um belo desconto para que você possa cuidar da sua saúde aí também. Então nós temos que ter essa junção, né, de confiar, mas também de acreditar em Deus, que ele deixou aí a medicina para nos ajudar, e a Transdução tá aí para fazer esse papel pra gente, amigo. Estamos caminhando aí para a última parte, mas eu gostaria de fazer da minha parte aqui duas perguntas, trazer duas questões importantes. O papel, então, dos dons, vamos dizer assim, dos dons carismáticos nesse ecumenismo, né? E aqui eu me recordo agora, e eu escutei até numa live, acho que foi o senhor falando, o senhor tá participando dessa live, de uma fala do Papa Francisco na ocasião do Jubileu de Ouro da Renovação Carismática, que ele falava sobre 3 aspectos ali da missão da Renovação Carismática enquanto corrente, né? Isso, corrente de graça. De graça, que era a questão do... o batismo no Espírito, o cuidado dos pobres, né? O cuidado dos pobres e o uso dos dons, a propagação dos dons. Não, a unidade dos cristãos. A unidade dos cristãos, né? Que é esse diálogo interreligioso, né? Ecumênico. Interreligioso é o termo que a gente dá para o diálogo com não cristãos. Com outras religiões. Ecumenismo é o termo que você usa para se referir ao diálogo entre cristãos. Perfeito. Dentro do cristianismo. Então são coisas bem diferentes. Por exemplo, diálogo interreligioso é você procurar dialogar, né, procurar ações conjuntas com budistas, com muçulmanos e assim por diante. Você tá ali num bairro. No seu bairro tem igreja, tem mesquita, tem sinagoga. Você tem que ter ao menos boa vizinhança. Isso é o diálogo interreligioso. Ecumenismo é uma palavra que vem do grego oikomene. Oikos é casa, é dentro da casa. Oikomene, dentro da casa. Casa aqui é o cristianismo. Todos têm fé cristã. Aí você fala entre católicos, ortodoxos e protestantes das diversas denominações. E então o Papa Francisco fala em ecumenismo. Isso. A prática dos carismas tem um protagonismo nisso? Tem, porque é uma espécie de
terreno comum. Ecumenismo se faz em terreno comum. Então, há um decreto do Vaticano II chamado Unitatis Redintegratio, é um dos 16 documentos do concílio, que fala da necessidade de nós estendermos as mãos uns para os outros e buscarmos unidade. E diz o seguinte: unidade em torno do patrimônio comum. Então, nós temos alguns patrimônios em comum e nós devemos celebrar esse patrimônio comum. Que a gente tem diferenças contundentes e que essas diferenças não estão resolvidas, todo mundo já sabe. Né? E já está todo mundo careca e ferido de se machucar em torno só do que nos difere. Tá bom. Isso aí só Deus mesmo, e ao longo da história, vai poder nos ajudar a dirimir. A pergunta é, e o que nós temos em comum? Não dá para a gente baixar a guarda um pouco e se encontrar? Porque também se nós não oferecermos nenhuma matéria-prima ao Espírito de Deus, fica difícil ele resolver esse problema. Porque só Deus pode resolver. Isso é uma convicção que eu, pessoalmente, eu tenho. Andando no movimento ecumênico. Eu ando né, tenho amigos evangélicos, pastores, a gente se ama muito. Hoje mesmo, agora no almoço, eu estava conversando com um pastor amigo meu ali de Cotia, a gente sempre caminha junto, e com toda a amizade, com todo o amor que eu tenho a eles e nós andarmos juntos, eu tenho essa convicção. Realmente nos unir numa única igreja, só Deus pode fazer isso. Agora, até onde a gente consegue ir? Essa é a pergunta. Até onde a gente não consegue ir, a gente já sabe. Aí deixa para Deus. Mas até onde a gente consegue ir? Existe um patrimônio comum. Que patrimônio comum é esse? Nós cremos no mesmo cânon do Novo Testamento. Nós cremos e professamos o mesmo batismo para salvação e remissão dos pecados. Nós cremos em virtudes teologais. Nós cremos na ação da graça. E existem, aí é que está, o mundo protestante é diverso. Então não existe o protestantismo, existem protestantismos. Eles não têm concordância doutrinal entre eles. Então existe uma linha no protestantismo que surgiu no começo do século XX, que são os pentecostais, e a partir dali você tem ondas de pentecostalismo no século XX, no mundo protestante. O clássico, o deuteropentecostalismo, os movimentos de renovação espiritual ou renovação carismática em igrejas protestantes e o neopentecostalismo, mais ou menos essas 4. Hoje em dia já fala-se de uma quinta onda que está em vigor, mas é outro assunto. Fato é que o que difere esses protestantes dos outros? Eles creem na atualidade dos dons carismáticos, de que realmente eles estão em operação e acontecem na igreja. Coisa que, por exemplo, um presbiteriano não é favorável, um batista conservador não é favorável, um luterano, um anglicano, um episcopaliano, as igrejas históricas, um adventista, entende? Esses protestantes, a boa parte deles são o que se chama cessacionistas. Eles não creem em dons de línguas, cura, milagre, nada disso. Mas existem os protestantes que creem. Então, assim como nós temos patrimônio comum com os históricos, e nós também temos patrimônio comum com os pentecostais. No caso, quem na Igreja Católica pode dialogar nessa linguagem pentecostal com eles? Os carismáticos. Não tem outro movimento. Se os carismáticos não fizerem isso, ninguém mais vai fazer. Porque quem crê e pratica dons de línguas, curas, milagres, efervescência na oração, louvor, é um movimento carismático. Até porque nós surgimos no período dos anos 60, que é o chamado período de renovações espirituais. O termo renovação carismática, ele é comum a diversas denominações cristãs. Então você tem inclusive a católica foi a última, que foi em 67,
1967, em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Antes de 67, já havia uma renovação carismática ortodoxa grega, uma renovação carismática luterana, uma renovação carismática batista, uma renovação carismática anglicana. A renovação carismática católica foi a última, 67. Então, é o que a gente tem em comum. A crença nos dons. Detalhe, a teologia dos dons não é a mesma. Então, por exemplo, o que é o dom de línguas para um pentecostal clássico não é o que é para nós católicos. O dom é o mesmo, a operação, a prática é a mesma. Mas como ele enxerga o lugar do dom na doutrina dele não é o mesmo que para nós. Ok. A questão é, dá para orar em língua juntos? Dá. Dá. Sim. Dá. Essa é a questão. Entende? Quando eu digo, por exemplo, pentecostalismo clássico, aqui no Brasil, só 2 igrejas representam esse período, que é 1910 e 1911. É a Congregação Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus. Então são essas 2 igrejas. Então, elas têm uma teologia sobre dom de línguas, que é o que caracterizou o surgimento dessas igrejas. Os dons de línguas, mais do que os outros. Nos anos 50 é que você tem uma segunda onda, o deuteropentecostalismo, que era, na verdade, os movimentos de cura divina, que vem dos Estados Unidos. E aí esse movimento de cura divina chega no Brasil e aqui ele vem em forma da Foursquare Gospel Message. Era a mensagem do evangelho quadrangular. Foursquare, né? Quadrangular. Que eram 4 remas, assim, 4 lemas. Aqui no Brasil ela acabou virando uma denominação, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas era uma mensagem. Várias igrejas beberam dessa mensagem. Inclusive a Deus é Amor nasce no período do movimento de curas divina. Quadrangular, Deus é Amor, Brasil para Cristo. Brasil para Cristo é dessa época. Sim. Aí depois, nos anos 60... Avivamento da Fé também, né? Avivamento da Fé também é dessa época. Depois você tem, nos anos 60 e 70, os movimentos de renovação. O que é movimento de renovação? Não é surgimento de igreja nova. É a recepção do carismatismo por parte de igrejas históricas, que já existiam antes do pentecostalismo. Os anglicanos são anteriores à Assembleia de Deus ou congregação. E quando surge o pentecostalismo, eles veem aquilo com aversão. Os ortodoxos também. Nós também, católicos. São igrejas históricas, ou seja, de séculos. Na década de 60, fim dos anos 50, começo dos anos 60, começa a haver uma tolerância e uma permissão de que pessoas que vivam experiência pentecostal não saiam mais das suas igrejas históricas, porque era isso que acontecia do começo do século XX até os anos 50. Então, aqui no Brasil, um católico que fizesse uma experiência de dom de línguas, batismo no Espírito, como a gente fala, ele não via outra alternativa a não ser ir embora da igreja católica. Ele tinha que ir para a congregação cristã, ele tinha que ir para a Assembleia de Deus, porque não tinha onde viver isso aqui dentro. Então, renovação carismática é o nome que se dá ao movimento de recepção do carismatismo dentro das igrejas históricas. Isso é renovação. Então, isso acontece nos anos 60. Nos anos 80, aí surgem novas igrejas de cunho pentecostal, que não são recebidas nem pelos pentecostais, nem pelos históricos, por ninguém, que são os neopentecostais. Aí já é a mensagem de teologia da prosperidade, a chamada teologia da denominação, que é um foco nos exorcismos, nos endemoniados. É aí que surge a Igreja Universal, Igreja Internacional da Graça e Igreja Renascer em Cristo. São as 3 primeiras. Todas as que vieram depois vêm de uma dessas 3. Isso aqui no Brasil, né? E aí hoje se fala numa quinta onda, mas que ainda está começando, que seria o movimento worship. Né? Das igrejas da parede preta, mas ainda é muito recente, então você não tem muita literatura a respeito. Talvez daqui mais uns 10 anos já tenha produção. Então, mas falando dessa vivência ecumênica,
já dá para perceber que sim, porque, ó, por exemplo, a gente teve numa imersão esse final de semana que passou com pessoas que é uma imersão de negócios, mas de pessoas que vivem os negócios de forma integrada com a fé, cristãos. E é perceptível todas essas linhas. Eu ia te ouvindo falar, então dá para perceber gente que vem tipo, de uma linha mais Assembleia de Deus, nós, católicos, o pessoal do worship, pessoal muito forte, pessoal da Lagoinha, por exemplo, nessa parte empresarial, fazendo um trabalho muito legal. E a pergunta foi bem nesse sentido, porque a gente percebe que realmente é como o senhor falou, é um patrimônio comum. Exato. E na hora que começa o louvor, na hora que começa os momentos de oração... Vai embora, todo mundo vai junto. Todo mundo vai junto. Então, assim, é uma prática em comum. Sim. Entende? E tem como ser feita e vivida. Sim. Claro que se você for perguntar para cada um como você entende esse dom, Sim. teologias completamente diferentes. Entende? Uhum. Então, nós católicos vivemos com isso. Sim. Mas a gente não vive disso. Sim. Diferente de um assembleiano ou de alguém da congregação cristã. Eles vivem disso. Cristianismo para eles é isso. É você sentar no banco e ouvir uma revelação. Uma congregação cristã no Brasil, por exemplo, não crê, não tem afinidade com pregação discursiva. É revelação pura. Senta lá, nem escalar quem vai pregar, não tem. É na hora. Quem Deus revela a palavra. É assim. Então... E para nós, isso é um perigo sério de misticismo. Entende? Agora, eles creem em revelação e nós também cremos? Sim. Dá para orar junto? Dá. Entendeu? Então, é o patrimônio comum. Até onde vai o patrimônio comum? Até onde vai, nós vamos juntos. Até onde não for, paciência. A gente para, então, onde dá. Muito bem. Padre, estamos chegando aí ao final, né? Seria aqui pelo menos umas 3, 4 horas de bate-papo. Claro, a gente queria esgotar ao máximo, mas sabemos do compromisso do padre. Mas para finalizar, eu queria que o padre explanasse, que eu acho muito importante, um pouquinho sobre a sua escola de formação. Sim. Um recado, um conselho para os jovens, né, que querem, que precisam desse dom nesse momento de crise. E se o senhor puder finalizar depois disso com uma oração e uma bênção para a gente, eu agradeço. Na minha escola, eu tenho cursos a respeito de tudo isso, não só sobre esse assunto que, aliás, está sendo abordado agora na escola. A escola já tem 3 anos. Eu tenho lá vários cursos, principalmente sobre liturgia, sobre espiritualidade, sobre teologia da libertação, sobre Bíblia, sobre escatologia, várias áreas da doutrina. Então, você acessa Escola Padre Douglas, vai lá no Google, coloca Escola Padre Douglas, e aí lá você pode se matricular na escola. Toda quarta-feira tem uma aula nova, toda quarta ao vivo comigo, tem lá uma plataforma para tirar dúvidas, e os cursos para ir maratonando. Você abre a escola, ela tá como se fosse um streaming, né? Você tem as aulas correntes para toda semana, mas tem também os cursos prontos para maratonar e ir se aprofundando naquele assunto que lhe interessa. Tá? Então, Escola Padre Douglas. É o site pedouglaspinheiro.com.br. Tá, certo? Nós vamos deixar depois na descrição do vídeo para que você possa acompanhar. Quando o episódio aí, você pode acompanhar aí na descrição, clica aí embaixo e você tem certeza que vai ter muito, mas muito conteúdo de qualidade. Hoje, eu digo para os jovens, nós não padecemos de falta de vozes a se ouvir. Nós padecemos de excesso. Todo mundo tem o seu canal, o seu perfil, o seu programa. É muita voz, é muita coisa, muita gente dizendo. E às vezes as pessoas se sentem desorientadas. Afinal de contas, a quem eu ouvirei? A quem eu escutarei? A primeira coisa é rezar. Peça a Deus que mostre. E a segunda é buscar o bom senso. As boas vozes
não são só boas, elas parecem também. Elas se impõem com seriedade, elas citam as fontes. Quando nós estamos falando de igreja católica, o critério para você ouvir uma voz é um só. Esta pessoa que fala, que prega, que ensina, que dá curso, ela diz para você as fontes em que ela está bebendo aquilo. Se ela cita escritura, se ela cita os santos padres, se ela cita os documentos, então é uma fonte séria. Se ela diz o que ela acha, o que ela pensa, o que ela viu, e quando cita alguma coisa, são obras. O livro de fulano, o livro de ciclano, que também são opiniões, não são o magistério, não são a tradição. Ok, a tudo devemos ouvir, porque é melhor ouvir do que ser surdo. Mas seguir, a gente segue as fontes oficiais, a escritura, a tradição e o magistério de 2000 anos. Certo? Não tem só a minha escola segue essa filosofia. No vídeo de apresentação que tem na escola, até para quem não se matricula, ao abrir o site, você vai assistir esse vídeo. Eu digo que a escola foi aberta com o objetivo de deixar um legado. Está lá essa palavra. Eu disse essa palavra 3 anos atrás. Porque Padre Douglas vai passar. Um dia eu vou passar. Como grandes homens de Deus passaram. Mas os grandes homens de Deus deixaram legado. Deixaram uma obra, deixaram uma teologia. Pense um Dom Henrique Soares, que já faleceu lá em 2020, mas até hoje o site dele é acessado e os vídeos dele são assistidos, ou seja, a voz dele não tem mais como calar, graças à internet. Então, é o que eu quis fazer. Um Padre Paulo Ricardo, ele pode passar que o site vai estar lá até o fim dos tempos. Um legado. Então, eu estou buscando deixar um legado. E faça a você essa pergunta a si próprio. Quando você passar, vão lembrar de você como o quê? Você era o quê? Você deixou o quê? Eu quero que quando eu for embora, sintam falta e não alívio. Eu não quero graças a Deus ele foi embora. Não, que pena. Vamos recorrer ao legado que ele deixou, então. Isso aqui é fundamental, né? Vamos rezar. Senhor, eu agradeço esse momento que nós podemos falar, expor, perdoa as nossas falhas, aquilo que eventualmente em nós faltou, completa com a tua graça e o teu Santo Espírito. Aonde chega a nossa voz e aonde alcança a imagem desse podcast, Senhor, chegue também a tua graça e o teu amor benfazejo. Realiza uma obra de salvação, redenção na vida de todos aqueles que nos estão acompanhando. Abençoa esse estúdio, esse trabalho, para que também prospere nos seus objetivos, Senhor. Livra-nos de todos os males e guarda-nos debaixo da vossa poderosa proteção e bênção. Vós que sois o Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado, Padre, pelo seu sim. Agenda corrida, sabemos, mas o senhor se colocou à disposição aqui em estar compartilhando um pouco do seu conhecimento aqui no Legando Podcast. Elton. É isso daí, obrigado, Padre. Eu que agradeço o convite. Espero retornar uma outra oportunidade. Pode ter certeza que convidaremos e esse Bater Agenda teremos aqui Padre Douglas, parte 2. Eu me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse foi mais um Legando Podcast. Até o próximo, se Deus quiser.